Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, toda vez que eu passo um exercício, eu passo também um resumo para vocês falarem com suas próprias palavras, né? E aí só uma orientação. Qual que é o objetivo disso? Que você leia, que você interprete, que você aprenda de uma forma através da escrita. Só que você não pode fazer um texto, se é 10, 20, 30 linhas, somente colocar fatos isolados. Por exemplo, a matéria que nós estamos estudando é o Brasil, né, colônia, e mais para frente Brasil Império. O que acontece? Antes do Brasil colônia, nós temos que saber a questão do Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil no meio, né? Quais eram as grandes potências que existiam no mundo, onde o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo, né, entre Espanha e Portugal. E mais para frente, o Brasil foi invadido por holandeses, por franceses que não aceitavam essa questão desse tratado, tá? Uma situação, quando foi feito o Tratado de Tordesilhas, já tinha sido descoberta a América, né? Cristóvão Colombo já tinha entrado nas ilhas, né? Lembrando que ele nunca entrou no continente americano, somente nas ilhas, onde está aquela região de Cuba, daquela região lá. E o que acontece? Já existia comércio, porque os maios, incas e os astecas já tinham civilizações desenvolvidas tanto quanto os europeus. Quando Portugal chegou aqui, os nossos índios estavam atrasados, né? Não tinham civilização, não tinham comércio. Então o que eles preferiram? Continuar dando prioridade, e é isso que você tem que entender quando fala na chegada dos portugueses, que o Brasil ficou abandonado praticamente por 30 anos. Eles deram prioridade aos comércios, o comércio com a Índia, através das especiarias. Lá na frente, depois de 1530, 1580 mais ou menos, eles vão descobrir as drogas dos sertões, como nós vamos ver também. E aí essas novas drogas dos sertões substituíram as especiarias. Mas então, quando você for fazer o resumo, você lembre o seguinte: você tem que colocar quem eram as grandes potências, o Tratado de Tordesilhas, que o Brasil recebia de Portugal somente expedições primeiros para descobrir, né? Então são exploradoras, e depois ele teve expedições guarda-costa, que era para proteger de algumas invasões que já estavam acontecendo, né? A primeira ato de habitação foi a partir de 1530 e a primeira capitania construída foi em 1532, a capitania de São Vicente, tá? Depois nós fomos divididos nas sesmarias, né, que eram as capitanias hereditárias, e algumas não deram certo, as pessoas nem vieram receber essas capitanias, porque eram grandes extensões de terras que precisariam de muito dinheiro. E qual que era o objetivo do governo? Fazer com que os particulares fizessem as benfeitorias e depois eles somente arrecadassem, tá bom? A questão do índio também, a mão de obra indígena não foi só porque eles não gostavam de trabalhar ou não existe isso. A questão é que se ganhava muito mais trazendo os escravos, ganhava duas vezes. Por quê? Cobrava-se os impostos quando eles embarcavam lá e cobravam os impostos quando eles desembarcavam aqui. Então, quando você for fazer o resumo, observe algumas características, tá ok? Espero ver eles em breve. Fiquem com Deus.